Que é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o teorema fundamental da semelhança de triângulos. É isso mesmo, a gente já estudou semelhança de polígonos, estudamos semelhança de triângulos e agora a gente vai falar desse teorema fundamental que vai nos ajudar a resolver vários exercícios de semelhança de triângulos, tudo bem? Então pessoal, antes da gente ir para o vídeo, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, aperta aí o inscreva-se aí embaixo, de apertar o sininho, para você receber notificações de quando a gente tiver novos vídeos. E se você gostar desse vídeo, de deixar seu like. Tudo bem? Então vamos lá. Ah, e não se esqueça, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem! Bom, pessoal, então a gente vai começar a falar do teorema fundamental da semelhança de triângulos. Para a gente conseguir explicar o teorema fundamental da semelhança de triângulos, nós vamos começar com a representação de um triângulo ABC, né? Então a gente tem um triângulo ABC, certo? E a gente vai considerar que o segmento DE, então esse segmento DE, que você está vendo daqui até aqui, ele é paralelo, esse é o símbolo de paralelismo, ao segmento BC, que faz parte do triângulo ABC. Então esses dois segmentos, eles são paralelos, essa é a nossa premissa, é por aí que a gente vai começar, certo? Bom, então a gente vai provar que os ângulos eles são ordenadamente congruentes. Bom, se você observar os ângulos ABC e ADE, olha, ABC é esse ângulo aqui de cima, tá? Esse ângulozinho aqui de cima, o ABC. E o ângulo ADE, que é esse aqui, ó, a gente vai começar falando deles, tá? Temos esses dois ângulos em questão. Eles são correspondentes e, portanto, eles são congruentes. Você deve lembrar que você já estudou os ângulos alternos, colaterais. Vamos fazer uma revisão rápida aqui, ó. Você tinha um feixe de paralelas cortadas por transversais, né? Na verdade, cortada por uma transversal só. Na verdade, basta duas paralelas e uma transversal para falar sobre esses ângulos alternos e colaterais, né? Você tem esse ângulo aqui, ó. Esses dois ângulos pretinhos, a gente fala que eles são correspondentes, tá? Você tem aqui uma reta RS e aqui uma reta T, transversal. Eles são correspondentes. Agora, se eu pegar esse pretinho com esse vermelho, a gente diz que eles são colaterais externos. Tá? Vamos ver se vocês lembram disso. Se eu pegar, por exemplo, eu vou fazer um verde e um azul, vai ficar um negócio bonito de colorido, hein? Fica vendo esse aqui que eu vou fazer, ó. Se eu pegar, por exemplo, esse verde, dá uma olhada nesse verde aqui, ó, tá meio clarinho, mas tá aqui, o verde. E esse azul, a gente fala que eles são alternos internos. Um tá de um lado, outro tá do outro, e eles são ambos dentro das retas paralelas. Alternos internos, eles são congruentes, certo? Eles têm a mesma medida. Colaterais internos ou externos, tanto faz, eles são suplementares, a soma das 180. E o que a gente vai usar que são os correspondentes, eu vou fazer eles de novo aqui, para definir essa informação. Você tem as paralelas aqui, ó. Ah, eu fiz de novo 3 paralelas, ó, tô doido. Você tem as paralelas e... eu tô acho que com a cabeça no teorema de Tales. Você tem esse ângulo e esse aqui que eles são correspondentes. Porque um tá fora e o outro tá dentro das paralelas e eles estão do mesmo lado da transversal, tá? Você pode ver que é isso que ocorre ali. É como se as paralelas fossem essas retas, e elas são de fato paralelas, e a transversal é a AB. O AB seria a nossa transversal, tá bom? Então, nós acabamos de definir, né, que esses ângulos ABC e ADE são congruentes. Então, vamos escrever essa informação, ó. ABC e é congruente ao ADE. Esse é o símbolo de congruência, tá? Então vamos lá. Os ângulos ACB e AED, eles são correspondentes também. Olha só, ele está falando agora, a gente está falando agora do ângulo ACB e do AED, tá? Então deixa eu marcar de uma outra cor. O ACD está aqui, ó. Se você olhar pelo mesmo princípio de correspondência, eu vou ter um outro ângulo aqui de mesma medida, tá vendo, ó? Então vamos escrever isso também, ó. ACB também é congruente ao nosso AED, certo?
Então nós temos esses dois casos aí de congruência, tá? O ângulo A é comum aos dois triângulos. Esse ângulo A que eu vou fazer de vermelho, ele faz parte tanto de um triângulo quanto do outro. E olha que coisa interessante, gente. Nós temos, portanto, triângulos semelhantes, porque eles têm todos os ângulos congruentes, né? Então o ângulo A, ele é tanto... O A, ele não é só agora congruente, mas ele é igual, né? Se eu falar assim, ó, o ângulo A é igual ao BAC, obviamente, que é congruente ao DAE. DAE. Porque é o mesmo ângulo. Você viu que eu pintei de vermelho? Serve tanto para o triângulo grande quanto para o pequeno, tá? Então, gente, nós temos aí uma definição agora já de que os três ângulos são iguais. E por isso, esses triângulos eles já são, por natureza, aí, semelhantes, tá? Bom, eles têm esses ângulos ordenadamente congruentes. Agora, para a gente provar que os lados são proporcionais, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o seguinte, ó, a gente vai dizer que o DE, como a nossa semirreta DE ela é paralela a BC, pelo teorema de Tales a gente vai ter o seguinte, ó, vamos colocar aqui, ó, usando essa informação que DE é paralela a BC, nós temos o seguinte no teorema de Tales, que AD sobre AB sobre AB vai ser igual a AE, e aqui a gente está falando da medida, tá? Por isso que eu não coloco a barra em cima, AE sobre AC. Olha só, vamos ver se isso está de acordo com o teorema de Tales mesmo. Ó. AD é esse segmento. AD dividido por AB, que é o todo, que é o total. A parte pelo todo vai ser proporcional à parte, que é o AE, olha o AE aqui, o pedaço, pelo todo, que é o AC. Tudo bem? Então essa já é uma primeira informação que a gente tem importante para reservar. Reserva essa primeira informação. Tá, o que a gente vai fazer agora? Então nós vamos traçar pelo ponto D, deixa eu só reforçar aqui, pelo ponto D a reta DF. E a reta DF ela será paralela à nossa... Nós vamos criar umas paralelas aqui, ó, que vai ser o seguinte. Eu vou tracejar para cá nosso segmento AC. Eu vou criar uma reta aqui, ó. Eu vou tentar fazer a mão livre mesmo. Porque se eu colocar a régua aqui, eu vou apagar tudo que eu já escrevi, vai ficar um negócio horrível. Então, olha só, eu estou colocando uma paralela aqui. E eu vou também colocar uma paralela que passe aqui pelo ponto B. Certo? Tem uma paralela aqui. Vocês viram que eu acabei criando com esses tracejados um feixe. Deixa eu colocar triângulo ABC mais para frente, para não atrapalhar. ABC. Eu criei um feixe de paralelas, né? Nós temos aí um feixe de paralelas e aí a gente vai definir um nome para esse pontinho aqui, só para a gente ter uma referência. Vai ser o ponto F, tudo bem? É uma letra que a gente ainda não chegou a utilizar. Bom, então definindo esse ponto F, pelo teorema de Tales, também nós teremos o seguinte, nós teremos uma segunda informação aqui pelo teorema de Tales, que é AD sobre AB vai ser proporcional ao CF sobre BC. Olha só, eu vou mostrar na figura o que eu escrevi aqui, tá, gente? AD sobre AB, então parte pelo todo, é proporcional a CF, parte pelo todo BC. Tudo bem? Então nós temos essa proporcionalidade. E aí a gente sabe que o CF, né, esse CF aqui, ó, ele é congruente ao nosso DE, ele tem a mesma medida. Se você observar, formou-se aqui um paralelogramo. Esse DECF é um paralelogramo. Então ele tem lados opostos paralelos. Por que ele é um paralelogramo? Porque essa reta DE, ela já era paralela ao FC, né? Ou pelo menos ao BC, que estava antes. Então elas já eram paralelas, a pretinha e a azul. E aí na hora que eu fiz esse tracejado paralelo com a de baixo, eu criei outra paralela aqui, ó. Então eu tenho um paralelogramo. Então o DE tem a mesma medida do FC, tudo bem? Então vamos colocar uma informação aqui, ó. Nós temos que FC, né, ou CF, é congruente a DE. A CF é congruente a DE, pois
pois DECF é paralelogramo. Paralelogramo, tá? Então nós temos essa informação que vai ser muito útil para a gente também, beleza? Bom, então, considerando isso, o que nós vamos ter? Eu posso substituir agora, então, nessa nossa expressão que a gente chegou aqui, eu posso fazer uma substituição trocando o CF pelo DE. Então, substituindo CF por DE, nós vamos ficar assim, ó. AD sobre AB. Deixa eu só ver se vocês estão enxergando esse pedaço aqui. Tá bem na beiradinha, mas estão enxergando. É igual, é proporcional no caso, né? ADE DE sobre BC. Certo? E essa é a informação que a gente vai chamar de informação 2. A gente já tem a informação 1, tem a informação 2. O que a gente vai fazer com essas informações? Nós vamos olhá-las, né, olhar essas duas informações e associar as duas. Então, ó, deixa eu colocar aqui nesse pedaço aqui da lousa. D 1 e 2 temos. O que nós temos de 1 e 2? A 1 era que AD sobre AB era igual, né, a E sobre AC. Então, AD sobre AB é igual a AE sobre AC. Agora, a 2, ela diz que o AD, o mesmo AD sobre AB, ele também é igual a DE sobre BC. Então, eu vou colocar igual a DE sobre BC. Gente, pode ser que vocês estejam olhando aí, né? Falando, tá, mas isso tudo aqui quer dizer o quê? Se você voltar para o nosso desenho original, o AD é um segmento desse triângulo pequeno. É esse segmento que está mais à esquerda. E o AB é do triângulo grande. O AE é um segmento do triângulo pequeno aqui embaixo. E o AC do triângulo grande. O DE é um segmento do triângulo pequeno, esse pretinho aqui, ó. E o BC é do grande. Então a gente encontrou proporcionalidade em todos os lados. Logo, qual é a conclusão que a gente chega, né? Logo, a gente vai dizer que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE, de acordo com a forma que a gente queria demonstrar, né? Como queríamos demonstrar. Em matemática a gente costuma colocar uma sigla quando demonstramos isso, né? Que é assim, ó, a gente coloca CQD. Então, o que diz o teorema fundamental da semelhança de triângulos, né? Depois de tudo isso que a gente escreveu. Então, o teorema fundamental ele diz assim, se dois lados de um triângulo forem unidos, dois lados, né, você tem o lado AB e o lado AC, forem unidos por um segmento paralelo ao terceiro lado, os dois triângulos determinados serão semelhantes, tá? Então eu vou fazer assim, eu vou deixar um pouquinho essa parte da demonstração, eu vou apagar e colocar esse enunciado aí para vocês. Vamos lá? Bom, agora um pouquinho mais limpa aqui a imagem, né? Então vamos lá. C, dois lados de um triângulo forem unidos por um segmento paralelo ao terceiro lado. Terceiro, né, Rodrigo? Terceiro lado. Os dois triângulos
serão semelhantes. Certo? E quando eles são semelhantes, a gente sabe que tem ângulos congruentes e lados proporcionais, tá? Então esse é o nosso teorema fundamental da semelhança de triângulos. Registrem esse teorema bonito aí. Bom, então a gente vai fazer o que agora, gente? A gente vai resolver alguns exemplos que se referem a isso, né? Situações que têm medidas e lados desse jeito determinados, tá? Então vamos lá, primeiro exemplo. Vamos apagar essa definição e colocar os exemplos. Bom, pessoal, então no primeiro exemplo nós temos esse triângulo ABC que está sendo cortado por uma reta, um segmento de reta DE. Né? Então a gente vai considerar que o DE ele é paralelo, isso daqui ainda é parte do enunciado, tá? Ao BC, então DE é paralelo ao BC. E tem algumas medidas que a gente vai dizer que conhece aqui, como enunciado, tá? Então vamos dizer que o AB mede 16 centímetros, que o DE mede 6, D igual a 6 centímetros, e que o BC vale 8. BC igual a 8 centímetros, tá? E aí a gente quer saber quanto que mede o AD. Nosso interesse é saber a medida AD, tá? Então vamos lá, vamos resolver? Então, em primeiro lugar, como eles são paralelos, pelo teorema fundamental da semelhança de triângulos, os triângulos, devido a essa informação, a gente sabe que os triângulos ABC e o triângulo, né, ADE, como eu coloquei aqui, são semelhantes, tá? Se eles são semelhantes, eles têm os lados proporcionais. Agora vamos ver os lados que ele informou. Ele falou que o AB mede 16, é esse lado maior aqui, AB, né? E que o DE, esse pequenininho, mede 6. BC, vamos colocar um 6 aqui, ó, só para lembrar. BC mede 8. Vou colocar sem a unidade, tá? Para não ficar sobrecarregado. E ele quer saber o AD. Olha só, ele quer saber o AD, que é esse que eu vou chamar de X aqui. Só que ele nos informou essa medida maior aqui. Deixa eu ampliar aqui assim. Ele nos informou essa medida aqui, ó. Nossa, como ficou reto. Essa medida ele falou que é 16, né? Então vamos lá. No triângulo grande eu tenho o 16 e tenho o 8. Então, tenho o 16, né? Eu tenho, como a gente tinha visto a questão da semelhança, a gente vai ter o 16, que é o grande aqui desse triângulo, 16, ele vai ser proporcional ao x do triângulo menor, porque ele está na mesma posição. E o 8 aqui do triângulo maior é proporcional ao 6. Pronto, a gente tem uma regra de 3 para a gente poder resolver. Aí a gente faz aquela multiplicação cruzada. Vamos pegar aqui uma outra canetinha só para representar. Multiplica em x aqui, né? Ou então, se você quiser pensar de outro jeito, quem está dividindo passa multiplicando. É outra forma de pensar. Então ficamos com 16 vezes 6 igual a 8 vezes x. Portanto, 16 vezes 6 vai dar 96, é igual a 8x. Passou 8 dividindo, fica 96 dividido por 8, que é igual a x. Tá? Isso vai dar 12. Então, o x é igual a 12 centímetros. Resposta, segmento AD, que eu chamei de x ali, igual a 12 centímetros. Daria para fazer por proporção, né? Se esse mede 16 e esse lado é a metade, que é 8, logo esse mede 6, esse teria que ser o dobro, 12. É lógico que a gente está vendo que não tem uma... Eu não desenhei a figura numa escala correta, lógico, porque não é para a gente resolver de olho. É para a gente resolver fazendo um exemplo aí de uma forma completa. Tudo bem, gente? Vamos para um exemplo 2? Então vamos chamar esse aqui, ó, de exemplo. Esse ficou conhecido como exemplo 1, ok? Exemplo 1, fotografe, volte quantas vezes forem necessárias aqui para ver esse exemplo e vamos agora para o 2. Bom, pessoal, então tá aí nosso segundo exemplo, tá? Então só para vocês terem uma noção do que é esse exemplo, na figura, esse MNPQ, ele é um quadrado inscrito no triângulo ABC, tá? Ele é um quadrado, ele tem ângulos retos, todas as características de um quadrado. E aí, o pedido do exercício é para a gente determinar a medida do lado do quadrado. A gente quer saber a medida do lado do quadrado, sabendo algumas coisas do triângulo. Então vamos lá.
O que a gente sabe do triângulo? Que a medida do AB é 12 centímetros. A altura do triângulo ABC relativa ao lado AB, ou seja, a altura desse triângulo relativa a esse lado AB aqui embaixo, ela é de 8 centímetros. Então a gente tem a altura relativa, vamos colocar altura. Altura, eu tô cebolinha. Altura relativa a AB. A base AB, tá? Ela é de 8 centímetros. Tudo bem? Bom, algumas coisas importantes, tá? Para um polígono estar inscrito em outro, uma informação que vale a pena a gente saber, todos os seus vértices devem pertencer aos lados desse segundo polígono. Isso daqui é um detalhe, uma observação, tá? O que é um polígono inscrito? É quando todos os vértices pertencem aos lados do outro polígono, tá? Isso quer dizer inscrito. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, para a gente resolver, vamos determinar aí umas medidas para a gente calcular. Por exemplo, a gente tem aqui uma medida que é x, que é o lado do quadrado. É o que a gente quer descobrir no exercício, é o lado do quadrado que é x, tá? A gente tem essa medida aqui embaixo, que vale 12 centímetros. E nós temos uma medida aqui, ó, que é essa. Deixa eu só fazer a marcação dela de um jeito diferente aqui, ó. Colocar com setinha assim, sabe? Que vai ficar melhor. E eu vou colocar uma divisória aqui no meio, ó. Uma setinha aqui e outra aqui, certo? Então a gente tem aqui x. Por que x, gente? Vamos pensar junto aqui comigo? X é o lado do quadrado. O lado do quadrado vale x, então se ele vale x aqui em cima, ele vale aqui do lado também, tá? E aqui em cima, a medida é um pouco diferente, porque ela é o total da altura, que é 8, menos o x. Então ela vai ficar 8 menos x, tá? A altura total, que é 8, menos o x. Vamos só lembrar que essa altura total aqui, ó, ela vale 8, tá? 8 centímetros. Essa é a altura toda. Beleza? Deixa eu colocar um tracejado aqui. Pronto, a gente já fez umas marcações que serão bastante úteis para a gente aqui, certo? Então, considerando que o segmento MN, que é esse aqui embaixo, ele é paralelo ao segmento QP. Por que ele é paralelo? Porque é um quadrado, e quadrado tem lados opostos paralelos, tá? Vocês estudaram lá no 8º ano do ensino fundamental que em quadriláteros que são oriundos de paralelogramos, eles têm lados opostos paralelos. O quadrado é um paralelogramo que tem lados iguais, que tem ângulos de 90 graus, mas ele não deixa de ser um paralelogramo. Então ele tem os lados opostos paralelos. Tá? Então, pelo teorema fundamental da semelhança de triângulo, o que a gente vai ter? Como esse ladinho aqui é paralelo a essa base, a gente vai ter que o triângulo ABC, então, ó, pelo teorema fundamental da semelhança de triângulos. Pronto, fiz uma sigla aí, ó. TFST, temos que o triângulo... Aqui já é resolução, né, gente? Vamos fazer assim, resolução, deixa eu colocar... Porque tudo que tinha aqui era dados de enunciado, né? Mas resolução, vamos ver se a gente coloca de azul. Então, pelo teorema fundamental da semelhança de triângulos, temos que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo pequenininho, o QPC aqui, ao triângulo QPC. Eita, pé bonito que ficou esse, QPC. Pronto, esse pequenininho aqui, certo? Bom, então a gente tem uma razão entre os lados correspondentes igual a razão entre as alturas correspondentes também desse triângulo. Então, considerando que o x é a medida do lado, que é essa medida desse lado aqui, né, a gente vai ter x, veja só, x sobre 12, porque x é aqui e 12 é a base do triângulo maior. Então, base do pequeno e base do maior. E aí a gente pode comparar com as alturas dos triângulos, porque, gente, quando o triângulo é semelhante, não são só os lados que são proporcionais. Qualquer medida no triângulo é proporcional, inclusive a sua altura. Então olha que riqueza que a gente tem nesse assunto de semelhança de triângulos, né?
a própria altura dele, que é isso aqui, ó, a altura do grande vai ser semelhante, ou vai ser proporcional, a gente pode dizer assim, à altura do pequeno, tá? Então, se eu coloquei o lado do pequeno sobre o lado do grande, agora eu vou pôr a altura do pequeno, que é 8 sobre x, 8 menos x, sobre a altura do grande, que é 8. A gente conhece a altura do grande como 8, e ela está aqui, ó, 8 centímetros. E essa é a proporção a qual a gente tem que lidar agora. Bom, então multiplicando em x também, para a gente determinar o valor da nossa incógnita, x, que é o lado do quadrado, é o objetivo do exercício, a gente vai ter 8 vezes x é igual a 12, que multiplica 8 menos x. Aí a gente vai fazer uma distributiva aqui. Vamos ficar com 8x é igual a 96 menos 12x, certo? Aí, letras para um lado, números para o outro, a gente vai ficar com 8x mais 12x é igual a 96. Essa soma vai dar 20x, que é igual a 96. Vamos continuar aqui a nossa equação. X é igual a 96 dividido por 20. Se fosse dividido por 10, dava 9,6. Como é por 20, vai dar metade disso, que é 4,8. 4,8 centímetros. Então, o lado do quadrado mede isso aqui, ó, mede 4,8 centímetros, certo, gente? Então, esse foi o segundo exemplo que a gente utilizou o teorema fundamental da semelhança de triângulos, inclusive utilizou ele aplicado também com a altura do triângulo, tá? E aí é só agora a gente praticar, fazer um monte de exercício que a gente fica craque nisso. Bom, pessoal, então é isso aí. Eu agradeço por vocês terem assistido até aqui, né, o nosso vídeo. Se você gostou do vídeo, se ele ajudou você a entender o teorema fundamental da semelhança de triângulos, não esquece de deixar o seu like no nosso vídeo para ajudar ele a se propagar aí por mais pessoas pelo YouTube. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para receber notificações quando tiver novos vídeos. Beleza, gente? Obrigado. Ah, e principalmente, se vocês tiverem dúvidas, comentem!